querido e amado Mestre Jesus, aos irmãos da espiritualidade que sempre estão nos acompanhando, aos mentores espirituais desta casa, pedimos nesse momento que bênçãos de luz e paz nos conduza nesta noite de hoje, envolvendo a todos aqui presentes, os nossos irmãos encarnados e também os desencarnados, a espiritualidade amiga, que nos envolva em sabedoria, à luz da doutrina espírita, com o objetivo sempre de alcançarmos o nosso grau de sabedoria em torno do Evangelho de Jesus. Que bênçãos de luz envolvam o irmão convidado na noite, Renato, que ele possa nos trazer o conhecimento, e assim seja. Que assim seja. Vou passar a palavra então para o nosso irmão Renato, que vai se apresentar para aqueles que estão chegando, que estão vindo a primeira vez na casa. Sejam bem-vindos. Pedir que ele se apresente e fale sobre o tema proposto para a noite de hoje. Obrigado. Boa noite, mais uma vez. Para aqueles que ainda não me conhecem, sou Renato José. E sou estudante da doutrina espírita há muitos anos, quase 30 anos. E sou amigo da casa, sou trabalhador da casa nas palestras, já trabalhei aqui em outras tarefas também. E é uma alegria para mim estar na casa espírita, cada vez mais é uma alegria. Eu sinto assim como se eu me ausentasse um pouco do mundo aí fora. Mas o que a gente aprende aqui, o que a gente adquire aqui é para viver aí fora. O importante é isso. É como um profissional que vai para a faculdade, se forma, mas ele não vai ficar dentro da faculdade, ele tem que sair para usar o que aprendeu. Né? E o nosso objetivo, o objetivo de todo ser humano, ele tem a consciência disso ou não, é buscar a felicidade. O tempo todo. Mesmo quando toma decisões equivocadas, está buscando a felicidade. Mesmo quando está agredindo a sociedade e as outras pessoas, no entendimento ainda sem luz, está buscando a felicidade. E até nos nossos instintos, de ter que beber água, de ter que se alimentar, é buscando a felicidade no sentido do bem-estar, de estar saciado. Então sempre é esse o caminho. E hoje nós vamos falar da reencarnação. Nascer várias vezes, nascer de novo, nascer várias vezes. É um processo natural da vida. Reencarnar é processo natural da vida, não é coisa religiosa. Como morrer, desencarnar, é um processo natural da vida. Nós ainda, por estarmos numa vibração ainda sem tanta evolução, sem tanta maturidade, nós ainda temos medo da morte. E é natural, é instintivo ter medo da morte, até mesmo para a gente não abandonar a reencarnação por qualquer coisa. Então, nós temos o instinto do medo da morte, tá certo. Mas nós espíritas já podemos não ter o desespero. Todo mundo, quando perde um ente querido, passa pelo luto, passa pela tristeza, passa pela sentir falta, tudo bem. Mas o desespero, a gente já aprendeu que não é necessário. Então, as pessoas que não acreditam na reencarnação, as pessoas que não acreditam na mediunidade, principalmente na reencarnação que a gente vai conversar hoje, geralmente elas não têm outra proposta para compreender a vida, né? Porque quando a gente passa a querer entender a vida, quando a nossa mente está se ampliando e quer mais, o que é tudo isso? O que é a vida? Nós vamos reencarnar sucessivamente, várias vezes, até chegar a espírito puro. E daí? Isso tudo são questionamentos para querer compreender a vida. Então, quase ninguém tem uma proposta. Os religiosos ainda têm uma proposta, né? Diferente da nossa, de achar que é uma vida só, que depois vai para o céu, vai para o inferno.
ou que vai depois vai ser ressuscitado e ficar na terra, o paraíso, mas tem uma proposta. Quem não acredita em nada não tem proposta. Quer ficar com a ciência, mas qualquer coisa que a ciência explica tem que ter uma causa anterior. Tem que ter uma causa. A ciência pode explicar tudo, mas sempre tem uma causa anterior. A doença não é nada kármico, é porque a célula, porque o fígado, sim. Mas antes disso, quem fez tudo isso, né? As aves voam, não foi Deus que criou as aves, não, é da natureza, é do processo de evolução, sim. Quem bolou o processo de evolução? Sempre se você der um passo atrás, você tem uma pergunta. Nós vamos falar hoje, e tem um trecho bem legal que a gente vai compreender o básico de como funciona a reencarnação, como acontece. Eu peguei o trecho em que Segismundo, no livro Missionários da Luz, ele é reencarnado e André Luiz cita, passo a passo. Vamos lá. Como acreditar em algo? Como acreditar? Por que acreditar na reencarnação? É simplesmente uma fé? Um dogma religioso? Não. E a gente vai ver por que acreditar na reencarnação. Mas ali eu estou perguntando como a gente acredita em algo. Tem 3 possibilidades. A primeira é fé, confiança, né? Acreditar em algo é fé. Nós acreditamos em Deus, aí fica só no campo da fé. A doutrina espírita tem a proposta da gente ver a criação, a gente ver a arte que foi feita, né? Para a gente aí idealizar o Criador. Se você vê uma tela bem pintada, muita gente já entende, essa tela é de Picasso, essa tela é de Monet, né? Se a gente vê um carro, a gente sabe que saiu de uma fábrica, teve um fabricante, teve um criador. E para a gente ter uma ideia de Deus é só olhar o universo. Hoje eu estava assistindo History Science. Que coisa fantástica quando eles mandam essa sonda voando espaço adentro. E tem uma sonda chamada Voyager, que era para ela já ter desintegrado, mas ela já tem 10 anos que passou do prazo dela e ela continua voando o universo afora e mandando imagens. O universo, os buracos negros, as galáxias, tudo é muito gigantesco, tudo é muito maravilhoso. E quando a gente vem para o universo micro também, que aprofunda no átomo, que aprofunda nas células, que aprofunda nos elétrons, nas coisas microscópicas, é outra maravilha. Tem que ter um autor por detrás disso, né? Então, assim a gente acredita em Deus. Fé é confiança. Tem gente que tem fé e confiança em algo que nem nunca viu. Isso é acreditar. Eu tenho fé. Eu tenho fé que meu filho vai passar no vestibular. É confiança. Você ainda não tem prova, né? Eu tenho fé que existe o Japão. A gente nunca foi no Japão, mas a gente tem fé, a gente acredita que tem no Japão por causa das imagens, por causa de tudo. Então tem essa maneira de acreditar nas coisas. Tem a experiência pessoal. Eu vivi a experiência. Eu passei por isso, então eu acredito. Eu vi o copo flutuar, então eu acredito. Eu vi o menino de 5 anos tocar piano maravilhosamente. Então, é a experiência pessoal. É outra coisa que leva a gente a acreditar nas coisas. A gente pode até ver alguma pessoa fazer algo errado e classificar aquela pessoa, adjetivar, né? Botar os adjetivos discriminatórios e negativos. Eu vi ele roubar, ele é ladrão. Então eu vi, foi uma experiência pessoal. Muitas vezes não estava roubando. Você se enganou, você viu equivocadamente. Não vale para a ciência a experiência pessoal. Até mesmo dentro das religiões tem muita gente que tem experiências pessoais, né? De ver Deus, de ver Nossa Senhora, de curar, né? Tem tanta coisa que acontece nas religiões, mas para a ciência não vale a experiência pessoal. Eu tenho uma experiência pessoal, que eu já contei aqui, meu filho foi curado de asma quando tinha 10 anos de idade, no Centro Espírita Paulo Estevão, por 2 espíritos que usavam o médium como ferramenta e curou meu filho de asma. Foram 6 visitas e ele ficou curado de asma. Ele tinha uma asma que chegava a dar pena ver o peito dele entrar assim pequenininho, desde pequenininho.
Então é uma experiência pessoal. Para a ciência não vale. A ciência vai dizer, não se cura asma assim. Se cura asma de outra forma. Então para a ciência não vale. Mas é uma forma de acreditar nas coisas. Eu acredito na cura espiritual, na terapia espiritual, porque passei por essa experiência. Mas não só por isso. Por tudo que eu sei do espiritismo. E tem o método científico. E tem o método científico, que é outra maneira de acreditar nas coisas. Esse métodozinho simplificado aqui é que fez tudo o que a gente conhece de tecnologia, de maravilhoso, de curas, de tratamentos. É tudo nessa explicaçãozinha aqui. A cura da Covid foi nesse método. Essa sonda espacial que está voando espaço adentro, esse método. Como é que se construíram um celular? Eu vivi na época que não existia celular, o telefone era daqueles de discar. Era muito, muito legal. Às vezes, para ligar para outro estado, você tinha que pedir a telefonista. Telefonista, eu quero uma ligação para São Paulo. Tá certo. Aí você desligava e esperava o telefone tocar de volta. Vocês não sabem nada disso. A vida sem celular, a vida sem internet, você também não, nem ela. Então, hein? Você sabe, junto comigo. Então, quem criou esse aparelhozinho fantástico chamado celular? Método científico. Porque vai conhecendo as coisas e vai evoluindo, né? Evoluindo. Na verdade, os circuitos microscópicos, os circuitos eletrônicos, os microcircuitos, na verdade é uma pedra. É o silício. Antigamente se usava outra chamada germânio, mas é o silício. Imagine, tudo acontece dentro de uma pedrinha. Essas coisas fantásticas da eletrônica. Hoje a ciência, a medicina opera um bebê dentro da barriga da mãe. Sabe que o feto vai nascer, que a criancinha vai nascer com um problema. Antes de nascer, no feto vai lá e faz a cirurgia, a laser, faz as coisas. O que é isso? A ciência. E Kardec usou o método experimental para chegar à conclusão de quem estava girando as mesas na França, quando tudo começou, eram inteligências. Vamos lá. Então a ciência faz o estudo de causa e efeito e a repetibilidade do fenômeno. A ciência é muito fantástica. A ciência erra, como diz um amigo meu que é apaixonado pelo método científico, Ailton. A ciência erra, a ciência é feita de homens também. Dentro da ciência tem homens religiosos também que quer misturar a ciência com a sua fé. E a ciência se conserta também. Erramos. Não é infalível, né? Mas ela sempre vai em busca de provar algo. Ela sempre quer a repetibilidade do fenômeno. Se um cientista no Brasil descobre uma coisa, esse fenômeno tem que se repetir nas mesmas circunstâncias em outro país, em outro laboratório, para que se confirme que aquilo realmente é um fenômeno natural. E aí está o fenômeno natural. Quando as irmãs Fox, muitos da gente aqui sabe o que é isso, nos Estados Unidos, no interiorzinho lá de Nova York, aquela batida nas portas, eu não vou me alongar, porque a história é longa, né? Um caixeiro viajante passou vendendo coisas e assassinaram. A família que morava na casa assassinou o caixeiro viajante para ficar com o dinheiro dele e enterrou ele dentro de casa para que ninguém achasse. E esse espírito começou a fazer batidas na casa. A família foi embora, que a casa era mal assombrada, começou a fazer batidas. Depois veio a família Fox e morou na casa. E as meninas, Kate e Maggie, aí elas estão grandes, mas na época elas eram pequenininhas. Começou a brincar com aquelas batidas, né? Batia 3 vezes e elas batiam 3 vezes. Aí de repente não tinha batida nenhuma, elas iam lá e batia. Chamava ele, esqueci o apelido que eles deram ao espírito. Senhor, pé grande, Senhor, alguma coisa assim. E aí eles começaram a batia, repete, aí eles se batiam. Aí isso foi crescendo, envolveram outras famílias, veio gente estudar o fenômeno. E através de toques, uma batida é letra A, 2 batidas é letra B, 3 batidas é letra C. Através de uma comunicação, ele falou que ele era uma pessoa viva, que foi assassinado na casa. Isso aí Kardec não estava envolvido ainda. Esse fenômeno correu o mundo, abalou aí a Europa. Depois teve vários processos
com essas meninas. Elas passaram a ter dificuldade na escola, passaram a ter dificuldade na cidade, estava com um demônio. E algumas autoridades governamentais e religiosas forçaram eles a desmentir. É uma história longa. Depois veio as mesas girantes. Em que estava acontecendo na burguesia francesa, e isso era um passatempo, era uma brincadeira. Igual hoje a gente vê uma turma se juntar para jogar dominó, ou juntar para ir para o cinema, era uma brincadeira na burguesia francesa. Eles iam para os salões para ver essas mesas girarem, através do fenômeno de efeito físico. E alguns amigos de Kardec, um deles, senhor Fortier, que era intelectual. Kardec era um intelectual, Kardec estudou muita coisa, magnetismo, pedagogia, estudou a física, a química. Kardec era, na verdade, aquele espírito estava se preparando para a missão, então ele entendia de muita coisa. Então quando chamaram ele, falaram: Kardec, tem mesas girando sozinhas. Kardec debochou: que nada, eu vou ver isso nada. Na época tinha um mágico conhecido mundialmente, que estava fazendo um sucesso com as mágicas dele, Houdini. Houdini é o mágico mais famoso do mundo. Então, fala: isso é mágica, isso é prestidigitação. Era o nome que dava aos truques, às mágicas. A gente não vê um mágico fazer uma brincadeira aí. Então Kardec não deu importância. Passou o tempo e outro amigo, e Fortier de novo foi lá. Eles eram amigos, trabalhavam juntos, estudavam juntos as coisas, pesquisavam juntos. Aí falou: Hippolyte, o nome dele é Hippolyte Léon Denisard. Esses dias no programa do Milhão, de Luciano Huck, saiu a pergunta: como é o nome original de Allan Kardec? Aí estava lá, as opções estavam Hippolyte. Aí dá logo uma coceira na gente. As pessoas não sabiam e passaram a pergunta. Então, Fortier chegou: Hippolyte, você tem que ir ver. O movimento das mesas começou a responder perguntas. Eu acho que Kardec foi mais em consideração ao amigo que insistiu a terceira vez. E foi. E chegou lá, Kardec começou a observar, olhar por baixo, olhar por cima e ver que as mesas subiam. Eu fiz uma animação, eu estudei animação 3D, eu fiz uma animação legal. Eu nunca tinha visto uma animação das mesas girantes. Está quase pronta. As pessoas botavam a mão e a mesa sobe, girando e desce. E aí começaram a fazer também perguntas, né? Eu não vou me alongar, que é outra história comprida. Eu já me alonguei demais, mas começaram a fazer perguntas e eles também responderam que por detrás dali tinham inteligências. Aí das mesas girando, das batidas das pernas da mesa, foi para um objeto girando e apontando as letras, depois foi para uma cestinha com um lápis agarrado para escrever no papel. Depois os espíritos falaram: não precisa nada disso, bota o lápis na mão do médium para fazer carta. Depois falando. Mas os espíritos tinham que deixar o processo de aprendizado, né? Tinha que deixar. Hoje a gente tem Excel, tem máquina de calcular, mas as crianças têm que aprender a fazer conta. É nesse sentido. E Kardec usou aquele método de experimentação, de observação. E a coisa evoluiu. Depois ele levou esse fenômeno para uma casa onde faziam reuniões com a família Baudin, e começaram a estudar mais detidamente aquilo ali. E essa notícia correu, antigamente era dos jornais e dos telex, e mundo afora muitas pessoas mandaram, trocando carta com ele, mostrando que também passava por fenômenos assim. E aí Kardec, quando ele fez o Livro dos Espíritos, ele fazia pergunta aos espíritos e mandava essa pergunta para mundo afora, para que a pergunta fosse feita lá também. E depois colhia todas as respostas. Tinha um desses pontos que era aqui em Mata de São João. Em Mata de São João, no século XIX, tinha um desses pontos de comunicação com Kardec, que era em Mata de São João. E depois de Kardec desencarnou, muitos espíritos reencarnaram para continuar o estudo da doutrina. Esses eu peguei alguns, mas tem muitos mais. É até a casa. Hein? Que aconteceu, você sabe a casa?
Então, Dr. Bezerra, mais conhecido da gente, Chico Xavier, essa senhora Amália Soler foi uma divulgadora fantástica da doutrina, e no tempo que era proibido, viu? Teve um tempo que ser espírita dava cadeia, na época que muitos desses homens trabalharam. E fizeram a continuação da doutrina. Então vamos agora entender a reencarnação. Tudo que eu falei até agora foi para a gente entender que a reencarnação é um processo raciocinado, é um processo estudado, pesquisado. Não só a reencarnação, tudo da doutrina espírita é processo de pesquisa, de experimentação, e depois que a gente sabe que é verdade, a comunicação dos espíritos mais evoluídos. Chico Xavier, eu botei no status do meu WhatsApp ontem, Chico Xavier tinha curso primário, viveu de datilógrafo, tecelão e vendedor. Chico Xavier escreveu 450 livros. A mão dele escreveu 450 livros com assuntos complexos, com poesias, com contos que ele, sem a incorporação, sem a mediunização do espírito, ele não faria. Teve um grande poeta, o que fez o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Como é o nome dele? Esqueci o nome dele agora. Ele falou que se Chico Xavier tivesse escrito aqueles 450 livros pela cabeça dele, ele tinha que ocupar todas as cadeiras na Academia Brasileira de Letras. Não era um, era todas. Que seriam uma coisa extraordinariamente fantástica. Então, vamos entender agora a reencarnação trazida no Evangelho. Jesus, sentado com os apóstolos, perguntou. Isso era nos momentos de descanso, eles faziam longas caminhadas, né? No momento de descanso. Quem dizem por aí as pessoas que é o Filho do Homem? Jesus perguntou aos apóstolos. Na verdade, ele estava perguntando assim, o povo aí estão dizendo que eu sou quem? E um dos apóstolos respondeu, umas dizem que é João Batista, outras que é Elias, outras, enfim, que é Jeremias ou algum dos profetas. Olha que naquela época se tinha já a ideia de que nós éramos alguém no passado. Todo mundo tinha sido alguém no passado, porque aqui era tudo mortos. Então, era comum que se pensassem assim. É uma prova da reencarnação no Evangelho. A outra foi desse homem rico, pessoa importante no governo romano, Nicodemos, que mesmo no governo romano, mesmo sendo uma autoridade do judaísmo, ele admirava Jesus. Isso é o quê? Uma consciência já evoluída. Uma pessoa, um espírito que já traz uma maturidade. Então, mesmo ali numa posição de não poder falar nada, ele admirava. Ele marcou o encontro com Jesus de noite. Por isso que simboliza ali a lamparina. Ele marcou o encontro com Jesus de noite para poder ir escondido. E Jesus aceitou, porque Jesus sabia da importância desse encontro. E ele perguntou a Jesus como era para entrar realmente no reino de Deus. E Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. Muitas pessoas de outras religiões trazem uma interpretação subjetiva disso. Nascer de novo é se tornar uma boa pessoa. E se a pessoa já era boa desde pequeno? Né? Então tem as interpretações para justificar. Mas aí Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Pronto, ele já foi para o literal. Ele perguntou literalmente, entrar na barriga da mãe de novo e nascer? Me explica. E Jesus falou, eu te afirmo, e esta é a verdade, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Nascer da água era nascer da matéria. Já se entendia que toda a vida veio da água. E nascer do Espírito. Então, Jesus falou, não, é nascer mesmo, é nascer de novo um bebê. E essa última, quer dizer,
Tem mais, né? Mas essas são as mais claras. Lá em Mateus 17, Jesus pergunta, por que dizem os escribas... Não, isso é o apóstolo que perguntou a Jesus, né? Eu trouxe resumido aí. O apóstolo perguntou a Jesus, nós acreditamos que o Senhor é o Messias, que o Senhor é o Filho de Deus enviado. Mas por que dizem os escribas que Elias deveria vir antes do Senhor? Quer dizer, eles falaram, a gente acredita, mas Elias não tinha que vir antes, os profetas não falaram, e a gente, cadê Elias que não veio? Aí Jesus respondeu, eu vos digo que Elias já veio, e vocês não reconheceram, mas fizeram com ele o que quiseram. Do mesmo modo também o Filho do Homem está para sofrer da parte deles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes tinha falado a respeito de João Batista. E isso não está no Evangelho segundo o Espiritismo só não, está na Bíblia. Se for lá em Mateus 17, 10, 13, está na Bíblia de qualquer religião. Então Jesus estava falando, Elias era João Batista. E ele foi degolado, cortaram a cabeça dele, né? Foi uma mulher importante, desejava João Batista, e ele deu fora nela, e ela se sentiu muito magoada, né? Que ela foi rejeitada, imagine. E aí ela pediu de presente a cabeça dele. E deram de presente a cabeça dele. Degolaram ele, botaram na bandeja e entregaram a ela. E na história de Elias, do passado, Elias degolou algumas pessoas. Então tem aí a causa e efeito também, né? Elias, que era o espírito de João Batista. Então aí está 3 passagens que nos mostram a reencarnação no Evangelho. Então, nascer várias vezes. Eu botei aí só simbolizando uma evolução da raça humana, né? Nós começamos a povoar a Terra há 2 milhões de anos. O Homo sapiens, que somos nós, apareceu na Terra há 200 mil anos atrás. E olha a ciência aí. Como é que você sabe disso? Ciência. A ciência pega um material e sabe quantos anos tem. Se pegar uma pedra, um osso, e acharam cabeça de ser humano que tinha 200 mil anos. E aí toda a arqueologia, todo aquele estudo da antropologia tira várias conclusões. Por isso que eles fazem festa com o lugar quando eles estão cavando e acham um osso. Nem que seja um pedacinho de osso, é uma festa para eles. Então a gente chega simples e ignorante, é o princípio espiritual reencarnando pela primeira vez como humanoide, né, como primata, simples, ignorante, inexperiente, inocente, vivendo só instintos e sensação. Só instintos e sensação. O perispírito, que é o segundo corpo, né? Nós somos espíritos. A gente tem que parar de falar meu espírito. Meu espírito não. Eu sou o espírito. Meu corpo carnal, aí tudo bem. Então, nós somos espíritos e somos revestidos de um corpo perispiritual, um corpo fluídico, como se fosse uma evaporação de uma água, um vapor. E o corpo carnal. Quando esse corpo morre, a gente vai espírito e leva o perispírito. Para quem nunca ouviu falar em perispírito, que é o corpo fluídico, que está na Bíblia também. Paulo, o apóstolo, fala que nós temos um corpo espiritual. Então esse perispírito ainda é denso, é pesado. E é o egocentrismo, só vive para se salvar. Só vive para se salvar, apesar de que é muito comum isso hoje, né? E vamos evoluindo, aí eu quis representar os séculos com suas características, suas roupas de cada século. E chega no homem moderno com inteligência e conhecimento, responsabilidade pelos seus atos, que agora passa a ter karma, passa a ter compromisso com o que faz perante a sociedade. Além de instinto e sensação, já chega o sentimento. Já chega um sentimento. Porque no início não se tem sentimento. Os animais não têm esse sentimento. Vai desenvolvendo, tem uns animais mais evoluídos que começam a esboçar, mas não tem. Um leão, quando voa no pescoço de uma lebre para se alimentar, não tem sentimento nenhum. Perispírito menos grosseiro. Eu ainda deixei a palavra grosseiro, porque nós estamos ainda numa camada de vibração bem densa. E já aprendendo o altruísmo. O altruísmo é quando a gente pensa no outro. Eu quero furar a fila porque eu estou com pressa. E o outro
pode não estar com pressa também. Eu vou invadir a sinaleira porque eu não aguento ficar parado nesse trânsito. E o outro, e um pedestre que está atravessando a faixa, né? Alguém desavisado ali. Então a gente começa a pensar no outro. E vamos para a reencarnação. Em umas palavras bem simples, reencarnar é voltar a um corpo carnal várias vezes, em várias situações, em várias circunstâncias, em várias famílias. Às vezes os mesmos espíritos mudando de posição, quem era pai agora é irmão, quem era tio agora é esposa, quem era avô agora é marido, vivendo as experiências necessárias. Homem reencarna mulher, mulher reencarna homem, negro reencarna branco, branco reencarna amarelo, amarelo reencarna preto. Não tem isso. Se precisar passar pela experiência, passa. Se precisar passar pela experiência, passa. Então vem naquela circunstância necessária, no local necessário, no país, no continente, no país, na cidade, no bairro, para viver a experiência que vai fazer o quê? Um amigo meu me ensinou que a gente vem tomar aversão ao erro. Eu errava muito no passado, vamos supor que eu era um assaltante. Então eu era um assaltante, levava essa dor para os outros, era um perturbador social. Eu levava o mal para a vida das pessoas. Então eu tenho que tomar aversão ao assalto. Eu tenho que não querer isso, achar isso horrível. Aí eu reencarno de um jeito que eu sou assaltado várias vezes. E posso até apanhar num assalto desse. Então aquilo começa a entrar para aquele espírito como uma aversão. Nossa, isso é horrível. E o espírito leva o aprendizado. O espírito leva o aprendizado. Então a reencarnação é o mecanismo pelo qual a lei de progresso se manifesta na obra da criação. Existe a lei de progresso, são uma das 10 leis morais que a gente estuda no livro dos Espíritos. E uma delas é a lei de progresso. Então, como tudo nas leis da vida contribui para que a gente evolua, a reencarnação faz parte da lei de progresso. Nós vamos evoluir, progredir, ganhar inteligência e amor. São as duas bases da nossa evolução. A gente tem que desenvolver inteligência e amor para ir se purificando e reencarnando em lugares muito melhores, muito mais felizes, muito menos problemáticos. Imagine que tem moradas da casa do Pai. Jesus falou, há muitas moradas na casa do Pai. Há moradas na casa do Pai, ou seja, planetas habitados em que não existe mais o roubo, nem a violência, não existe mais a mentira e nem precisamos de polícia, nem de exército, nem de marinha, nem de aeronáutica, nem de cadeados. Imagine que lugar é esse, que você não precisa trancar as portas da casa, que você não precisa desconfiar de ninguém. Que coisa fantástica. E ainda não é os mundos puros. É só o próximo que a gente está indo aí, regeneração. Uma única vida seria totalmente injusta, por causa das capacidades que uma criancinha reencarna, a capacidade de inteligência de fazer as coisas. Por exemplo, esses meninos aí que são fantásticos jogando bola, Hendrix, Neymar já é mais velho, e tantos outros, né? Por que ele nasceu com essa habilidade toda? E que se tornam milionários, e que se tornam famosos. Uns nascem já com a capacidade fenomenal de tocar piano, de fazer música, de fazer poesia, uma inteligência extraordinária. Por quê? As capacidades que já reencarna aquela criancinha. Hoje em dia, no YouTube, se você ver, você vai ver criancinha tocando piano, criancinha... Tem um que já compôs uma sinfonia. Ele dá entrevista para um programa nos Estados Unidos, que é um programa parecido com o que era o de Jô Soares. Aí ele toca e fala, essa é de Bach, essa é de Beethoven, essa é de Tchaikovsky. E no fim ele fala para o entrevistador, um meninozinho de 8 anos, fala, agora eu vou tocar uma minha. Ou seja, ele já tinha composto uma sinfonia com 8 anos de idade. Capacidade que nasce. Aí depende da família que nasce, da sociedade que nasce,
Imagine uma criança de uma mulher que está lá na Cracolândia, em São Paulo, caída na sarjeta, viciada e engravida. Olha só como esse espírito está reencarnando. Em que situação que ele está reencarnando, né? Não quer dizer que ele é um espírito inferior, não. Pode ser uma luz do mundo que está nascendo ali. Ou pode ser um que vai passar por sérias dores e dificuldades na vida. E a longevidade. Tem espírito que reencarna e vive 90, 100 anos. Tem espírito que morre com 10 anos, com 20. Eu estou falando a morte trazida por Deus, não é aquelas que a gente mesmo providencia, né? Porque é horrível quando a gente providencia a nossa morte. A morte é maravilhosa, porque é uma passagem para um mundo espiritual, mas quando ela vem de Deus, eu digo isso sempre para os jovens, quando ela vem de Deus. Por exemplo, como é que a morte vem de Deus? Pelos processos naturais. Quem morreu de Covid, morreu pelos processos naturais. Foi uma coisa da natureza, um vírus, uma bactéria que pegou e morreu. Quando a pessoa tem um câncer e desencarna, é das leis naturais. Agora, quando eu me embebedo e vou dirigir um carro e bato, não, eu mesmo providenciei minha morte. A morte triste é essa. Quando eu sou viciado e morro antes, 30 anos antes do que eu viveria, eu providenciei minha morte. E até esses esportes radicais, o cara vai escalar o monte do Everest, cai de lá e morre. Ele providenciou a morte dele. Então, é bom quando a gente morre. Eu não me abalo tanto quando a morte ela vem pelos processos da vida, naturalmente. Pessoal, foi um infarto fulminante. Eu não posso falar, né? Porque as pessoas não entendem. Eu digo, que maravilha para o espírito, né? Porque o infarto vem das leis naturais. A não ser que a pessoa tenha descuidado, comido muita gordura, entupiu as veias, aí já é uma atitude da pessoa, né? Mas é isso. A morte não é ruim quando ela vem pela lei de Deus mesmo, pelos processos da vida. É ruim quando a gente adianta o lado, como diz aqui na Bahia, né? Então, a reencarnação tem a etapa da esfera física, que nos fornece as necessidades materiais e os condicionamentos. Que necessidades materiais são essas? O espírito está lá, ele não precisa dessas coisas, mas quando chega aqui ele precisa dos 5A. Vamos lembrar dos 5A. Ar, para respirar, água e alimento. Abrigo e agasalho. Então a gente vem e a gente vai trabalhar, vai estudar, vai arranjar um emprego para conseguir isso. Fora o ar que ainda é de graça, né? Ainda é de graça. Água, alimento, abrigo e agasalho. Então a gente é forçado a aprender uma profissão, a trabalhar, a cuidar, a desenvolver a nossa inteligência para evoluir intelectualmente. O espírito desapegado, o espírito que já desapegou da matéria densa, porque tem espírito desencarnado que continua tendo essas necessidades, como se fosse hipnoticamente, como se fosse não, é hipnoticamente, é ilusório. Tem espírito que desencarna e fica precisando comer, beber água, fumar, beber álcool, mas aí é um estágio ainda bem apegado à matéria. Mas o espírito desapegado não precisa de nada disso. Imagine, a gente não precisa de respirar, nem de água, nem de alimento, nem de agasalho, nem de nada. É um princípio inteligente no universo divino. E tem a etapa da esfera espiritual, que nos fornece uma pausa para avaliação, estudo e preparação. Então, quando desencarna e fica lá, é uma pausa. Mas quando os remorsos, que são o entendimento do que eu fiz de errado no passado, e aí entro no remorso, me arrependo do que eu fiz quando estava encarnado. É isso que a gente dá o nome de umbral. Umbral não é um lugar, é essa condição de remorso e culpa. Aí o espírito pede para reencarnar, porque precisa se curar daquilo, só se cura reencarnando. Porque o corpo material ele é um anestésico, ele é um abafador. E como acontece a reencarnação? Foi aqui que eu fiz o estudo da reencarnação de Segismundo, no livro Missionários da Luz. E a gente vai entender mais ou menos como essa coisa do espírito está lá, de repente o espírito é um feto, é um bebezinho no braço de mamãe. Imagine. É assim.
Segismundo, Missionários da Luz. Então, o André Luiz nos narra o seguinte: o perispírito é magnetizado e o espírito vai perdendo a lucidez. O que é magnetizado? Magnetismo, energia. É como no passe. Então, ele entra num tipo de energia e vai perdendo a lucidez. Como a gente toma uma anestesia para uma cirurgia, eles dão um remedinho antes, depois dá aquele na veia e já foi. Você acorda depois, já está operado. Eu já operei o joelho. A estrutura molecular do perispírito sofre uma redução. Se tem molécula na nossa matéria densa, né? H2O é uma molécula de água. H2, 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Existe uma molécula. Então o perispírito também, na matéria de lá, tem moléculas. E ele vai sofrendo uma redução. Como é essa redução? Vai diminuindo de tamanho. Um átomo aqui, a ciência já mostrou que um átomo ele tem uns espaços gigantescos entre o núcleo e os elétrons, né? O próton e o núcleo tem uns espaços gigantescos. É como se você pegasse os elétrons e aproximasse do núcleo e fizesse ele bem menorzinho. Então o perispírito é reduzido. O espírito ainda mantém um relativo nível de lucidez. Ele vai ficando grogue do lado de lá e vai se ligando ao feto. Isso aqui eu botei para simbolizar magnetizando o perispírito. Intensifica as ligações por laços fluídicos. Então o espírito vai começando a ser ligado por laços fluídicos. Vamos entender laços fluídicos, a energia. Quando você pega seu controle remoto e aponta para a TV, você está mandando fluido. Você está mandando vibração para a TV. Meninos brincando com um carrinho, um drone. Você está mandando laços fluídicos, você está mandando vibração, energia. Então, é ciência também. Então, o espírito começa a ser ligado ponto a ponto no feto. Faz uma programação nas memórias e nas predisposições. Como a gente programa um computador. Se você desligar um computador e um programador fizer um programa e botar ali para na hora de ligar, abrir, você vai abrir com aquele programa. Então, quando despertar o computador, você vai estar ali ou com o Word, ou com o Excel, ou com o PowerPoint, ou com o browser da internet. São programas. Então, existem programas que são colocados no perispírito, para quando a gente nascer, a gente está focado no nosso processo de crescimento. Então, fazem programações. Até mesmo para as coisas boas e para coisas ruins. Eu posso ter programado em mim uma doença, para quando eu tiver tantos anos, ela se manifestar. É programado. Só que isso não é fatal, não é fatalidade. A depender do comportamento e de como a pessoa está, essa programação pode se desmanchar. Olha que coisa fantástica. Uma pessoa que vai ter uma doença grave pode não ter, porque está vibrando tanto no bem, está deixando circular em si tanta energia boa, sua consciência está crescendo tanto e se desenvolvendo tanto que aquelas predisposições somem. Então ninguém vem fatalmente para passar por isso ou por aquilo. A gente pode mudar tudo isso. E Jesus veio ensinar. Eu falei aqui, eu abri a palestra dizendo que a gente busca felicidade. Sempre. E Jesus veio aqui fazer uma coisa. Ele veio ensinar a gente a ser feliz. É isso que ele veio fazer. A gente fala ensinar o amor, ensinar isso, ensinar aquilo, falar das coisas de Deus, sim. Mas ele veio nos ensinar a ser feliz. Então ele relacionou tudo, fez as bem-aventuranças, falou muita coisa, deixou muito registrado em 3 anos. Jesus começou a falar com 30 anos, com 33 desencarnou. Então ele falou mesmo, ele trabalhou mesmo na missão 3 anos, e ensinando a gente a ser feliz. Quando ele falou, amai o vosso inimigo, quando alguém bater em tua face, ofereça outra, não é para tomar outro tapa, não. É quando alguém vier com a maldade, ofereça outra face da maldade, é o quê? A bondade. Quando alguém lhe roubar, lhe trair, ofereça cuidado, atenção. Parece ainda muito difícil para a gente, né? Mas existe o perfeito e existe a nossa possibilidade. O que a gente tem que fazer mesmo é não descansar nesse propósito. Se está fracassando, volta. Mas temos que sempre estar em busca de ser bom
de não ser um problema para a sociedade. Imagine, a pessoa leva uma vida sendo um problema para a sociedade. Seja com as drogas, e álcool é droga, seja com a perturbação sonora, seja com a perturbação do assalto, seja com os crimes, seja com a corrupção. Mas passa a ser um problema social. Ele vai ter que reencarnar numa circunstância em que ele vai sofrer com os problemas sociais para tomar aversão do que ele fez de mal. É assim que a gente passa as coisas. Adenauer Novaes sempre fala, só chega para você o que está no seu campo. Pode acusar os outros, pode acusar o governo, pode acusar os médicos, pode acusar sua mãe, seu pai. Só chega para a gente o que está no nosso campo espiritual. Em alguns meses da gravidez do espírito, o espírito perde toda a consciência. E eu botei depende, porque depende do nível de evolução desse espírito. Quanto mais evoluído, mais ele participa, mais ele está consciente de todo o processo durante todo o processo. Aí, dando exemplo da cirurgia de novo, tem cirurgia que a gente fica acordado, né? Não precisa anestesiar todo. Eles botam aquele pano na barriga e a pessoa fica consciente o tempo todo e a cirurgia acontecendo. Então, consciência é o nível de lucidez do espírito. Quanto mais evoluída a consciência, mais lucidez tem. Eu acredito que um espírito igual a Jesus participou da gestação dele até o último momento. Eu acredito que Jesus estava o tempo todo consciente do lado de lá. Na hora que nasceu aqui o nenenzinho, ele se apresentou nos braços de Maria. E deu um trabalho a Maria. Se a gente interpretar direito o Evangelho, Jesus foi um problema para Maria. Porque Maria não entendia Jesus no início. Não entendia a missão dele. E queria proteger ele dos romanos. Então falava, não sai menino, não fique falando no meio da praça. Tanto que ela foi buscar ele pela orelha, lá na casa de Zaqueu. Tem aquela passagem que o pessoal vai avisar Jesus, Jesus, sua mãe está aí fora. Ela pegou Tiago, vamos lá buscar ele. Alguém chegou para Jesus, sua mãe está aí. Como quem diz, o negócio pegou, o negócio está feio para você, sua mãe está aí fora. Até que a pessoa insistiu e Jesus falou, quem é meu pai, quem é minha mãe? São todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Como quem diz, deixa ela, vai se acalmar. Ela vai se acalmar lá fora. O processo é completado aos 7 anos de idade. Né? Depois dos 7, vai chegando para o 8, 9, 10, 11, 12, que aí o espírito já na pré-adolescência que mostra quem é. Aqui sou eu. Não sou aquele nenenzinho obediente, aquele menininho que fala mamãe. Agora aqui sou eu, 12, 13, 14 anos. Por isso que existe a ideia do adolescente passar uma fase difícil, né? Chamam de aborrecente. É porque o espírito se apresenta, não come mais o reggae que estão dizendo a ele, quer ser quem é, e aí vai. E os pais às vezes ficam cheios de culpas, o que é que eu fiz, onde foi que eu errei, nada. Esse é o espírito que reencarnou. Então, quando se modela antes, ainda tem uma facilidade. Quando se ensina antes, se corrige antes, tem uma facilidade. Tudo que chega é colheita, é isso aí que fala, que tudo está em nosso campo. Não saber da reencarnação dificulta a resignação. Quando a pessoa não sabe, não acredita dos processos mediúnicos, da reencarnação, as coisas aqui ficam mais difíceis. Como eu falei agora desse processo, quando a criança passa pela adolescência, nós espíritas já sabemos. Se Deus quiser, ainda vou ver um neto meu com 12, 13 anos e vou dizer, aí, ó, é esse que chegou, agora a gente está conhecendo, seja bom, seja ruim, né? Porque eu já tenho uma consciência disso. Então, quanto mais a gente sabe dos processos espirituais, melhor a gente lida com as coisas da vida. E é assim com tudo. Eu repito isso em minhas palestras, é assim com tudo. Se você entende muito de computador, você conserta seu computador sem ir no técnico, né? Se você é médico, seu filho de noite está com febre, você mesmo escuta, medica, né? Porque você entende do que está se passando, né? Tudo é assim. Se a mulher é uma boa cozinheira e precisa fazer uma comida urgente ali, ela vai lá e dá show na cozinha. Por quê? Porque entende do processo. Se eu tiver com alguém com fome esperando, eu vou fazer um arroz, um cuscuz, fritar um ovo, fritar uma carne. Isso aí eu sei fazer. Mas se ele pedir um estrogonofe, ele vai ficar na vontade. Então sempre a gente vai aí, ó. A culpa nunca é nossa, sempre é do outro.
A gente se passa por bonzinho, né? Ao lobo com pele de cordeiro, né? Porque a gente não sabe o mal que a gente está fazendo quando a gente engana os outros. Eu não mereço esse tipo de vida, porque não tem consciência do que é a reencarnação. Acha que deu azar, que Deus foi ruim, que o irmão deu sorte, eu dei azar na vida, eu não tive sorte na vida. Nada disso. Eu não mereço um filho assim. Aqui está a mãe, porque não conhece o processo espiritual. Se ele veio com ela, é porque tem um processo aí. É um processo educativo, isso está no livro Encontro de Luz de Emmanuel. Então ele diz lá nesse livro: ante a lei do renascimento, que é a reencarnação, encontrarás no mundo dificuldades e lutas, espinhos e tentações. Já está dizendo a gente, já vai ter espinho, tentações, luta. Tem a parte boa também, as alegrias, os descansos. Mas ninguém passa aqui nessa terra sem isso. Lutas, espinhos e tentações. Se vocês conhecem alguém que teve uma vida suave o tempo todo, me apresente. Mas tem que ter já uns 50 anos, né? Porque menino novinho tem uma vida doce ainda. Estarão contigo velhos adversários. Aquelas pessoas que a gente travou, briga no passado. Eu matei ele numa reencarnação, na outra ele me esperou e me matou. Um obsidiou o outro obsidiou um. Aí chega um momento que a lei da vida fala: agora vocês dois são irmãos. Ó. Não mais armados pelos instrumentos do ódio aberto, e sim trajados noutra roupagem física. Você não reconhece fisicamente, mas a energia. Eu conheci um pai e um filho que não podiam passar perto, parece que dava choque. Parece que dava choque. Fiz um atendimento uma vez, não podia passar um perto do outro. E brigava do nada. Também encontrarás afetos que a união de milênios tornou inesquecíveis. Claro, Deus não ia botar a gente só com desafetos. Os afetos vêm junto para dar força. Para dar força. Eu tenho uma amizade muito grande, muito forte com meu filho. Eu disse a ele: você não me perde de vista mais nunca, na eternidade. Ele falou: também, eu gosto assim também, pai. Vamos nos seguir. Se a gente já não vem se seguindo de vidas passadas, né? Mas também tenho familiares, tenho muitos irmãos que a dificuldade está lá. A parte do desafeto está lá também, né? Mas acho que Deus ficou com pena de mim e falou: olha, você ainda é fraquinho, eu vou lhe dar um bom filho. Você também dê uns boas filhas para facilitar o processo. Porque só pessoas fortes pegam barra pesada. Se você vê uma pessoa com a barra muito pesada, pode saber, é um espírito forte. Aquele ditado que Deus dá o frio conforme cobertor é verdadeiro. Respirarás muitas vezes num ambiente tumultuado de provações do teu reduto doméstico. Todo reduto doméstico tem seus problemas, tem suas brigas, suas dificuldades, com mais intensidade, com menos intensidade. Mas é processo desse nível terreno. E no fim entenderás que somos trazidos a viver uns frente aos dos outros para aprender a nos amar, como os filhos de Deus. Então o processo é esse. É a gente parar de botar culpa nos outros, parar de ser vítima, assumir as suas responsabilidades, não culpa. Culpa é um processo de umbral, mas responsabilidade. Se eu agredi alguém, se eu fiz mal a alguém, você chamar isso para sua responsabilidade, assumir, falar: é meu, chegou para mim, é meu. Chegou para mim, é meu. E com coragem agir. E fazer igual a oração da serenidade. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Repetindo: aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar as que eu posso. E sabedoria para distinguir uma das outras. Olha, se não pode mudar, ou você sofre e chora, ou você aceita e se adapta. Só tem essas duas opções. Então, perceber esse espírito, entender o que o espiritismo traz. E por que eu falo espiritismo? Porque o espiritismo trouxe sim algo mais avançado. É só a gente que fala da reencarnação.
Muitas religiões hindus, o budismo e outras religiões já falam da reencarnação mesmo antes de Cristo, mas não com o aprofundamento, com a compreensão que a gente traz, principalmente nas obras de André Luiz. São 16 livros. Fantástico. Quer entender o mundo espiritual? André Luiz, apesar de que ele mostra uma das realidades, né? Uma das realidades. É a realidade mais do carioca no mundo espiritual, porque nosso lar é do Rio de Janeiro. Mas se você for para a África, o mundo espiritual da África vai ser diferente, o mundo espiritual dos índios vai ser diferente, o mundo espiritual do baiano vai ser um pouco diferente, deve ter até acarajé lá, né? Mas deve ser diferente. A certeza do futuro feliz desperta o estado de felicidade. Na doutrina espírita, a gente tem certeza absoluta que o futuro é feliz. Não tem jeito. O futuro é feliz porque a gente vai evoluir. Por boa vontade ou por empurrão, a gente vai evoluir e vamos chegar nos mundos felizes. Uns mais cedo, outros mais atrasados, mas vamos chegar. E o importante é a gente treinar as atitudes nos princípios que acredita o amor. Treinar como um jogador treina um lance do basquete, do futebol, como um profissional treina, vai para os laboratórios treinar, como o médico treina, o médico forma e vai para a residência, olhar os cirurgiões, depois pegar ali e fazer uma cirurgia simples para treinar. A gente tem que treinar ser bom. A gente tem que enfrentar aquele momento que a gente é ruim e falar, não, eu vou fazer diferente. Mesmo com a alma rangendo os dentes, não, eu vou fazer diferente. Eu estava com raiva do meu vizinho esses dias, que ele tem 60 dias com a maquita no meu ouvido. E ele não dá uma satisfação no negócio. Uma vez ele botou a obra para começar às 6h30 da manhã. Domingo de noite eu botei ele no meu evangelho no lar. Hoje a minha energia do evangelho é para meu vizinho. Porque não cabe a mim ter a raiva de uma pessoa que eu posso até chamar ele para conversar, negociar uma melhor condição. Mas isso eu estou dando esse exemplo para mostrar que a gente tem que treinar. Botei ele no evangelho no lar, fiz oração por ele, pela família dele e passei a olhar para ele diferente. Não é um algoz, é uma pessoa que não tem a noção que eu tenho para essas situações, porque eu tenho uma boa noção para essa situação. Uma vez eu fui fazer uma reforma na minha casa, eu fiz reunião com os vizinhos. Marquei reunião, negociei os horários de fazer barulho, deixei o número do meu celular se tivesse algum problema, porque eu saí da casa. E falei, olha, qualquer perturbação me fale. Porque eu já tomei aversão a isso. Então eu agi como quem não quer isso para os outros. Mas é assim que a gente tem que fazer, treinar ser bom. Muito obrigado pela atenção de vocês. E nós vamos nascer de novo. Queira ou não queira, acredite ou não acredite. Um abraço.